Estamos no ar. Pessoal, olá, como vão? Eu resolvi gravar essa videoaula para vocês aqui diretamente dos estúdios da Globo. Vou mostrar para vocês aqui o ar-condicionado ali, né? Aqui, ó, essa maravilha tecnológica, né? Porque é o seguinte, semana passada, como vocês sabem, eu não pude participar das atividades presenciais na sexta-feira, em virtude da minha participação na prova de proficiência em espanhol para a seleção do doutorado, né? Eu fui aprovado, mas agora eu vou precisar me ausentar de novo nessa sexta-feira. Para vocês não ficarem prejudicados, eu resolvi gravar duas aulas. Esta primeira aqui, nós vamos falar sobre recrutamento de pessoas, né? A segunda aula a gente vai falar sobre seleção de pessoas. Então essa aula vai ser referente à semana passada, tá? E a próxima aula que eu vou divulgar para vocês logo vai ser referente à aula de sexta-feira, dia 19. Com base nessas duas aulas, vocês vão fazer uma atividade que eu já coloquei no site. Na verdade, serão duas atividades. Ó, ficou legal, rock and roll, né? Duas atividades. A primeira atividade vai ser baseada em questões, uma pequena lista de exercícios. 3 perguntas simples. A segunda atividade vai ser, eu vou deixar para vocês uma instrução para vocês me montarem um pequeno seminário para apresentarem na semana que vem, no dia 26. Aí sim eu vou estar com vocês, presencialmente, né? Finalmente. E aí vocês, cada um de vocês, cada equipe, que eu vou dividir depois, né? Vão me apresentar uma das 5 técnicas de seleção de pessoal. Vou falar isso na segunda aula com mais detalhes, tá? Então, nessa primeira aula, que não vai durar mais do que 1 hora, eu espero. Inclusive, eu vou precisar que você deixe um comentário aqui embaixo no YouTube com o teu nome completo, tá? E falar uma rápida avaliação do que você achou da aula e do assunto. Beleza? O aluno que não fizer, ele não terá a participação em ponto. Para você deixar o teu comentário no YouTube, você vai precisar fazer um rápido cadastro para quem não tem Gmail. Vai fazer um Gmail e aí faz o login lá. E aí vai poder acessar. Quem já tem o e-mail do Gmail, é só se cadastrar normalmente no YouTube e já faz isso automaticamente. Beleza? Todos os alunos matriculados precisam fazer isso, ok? Para que eu possa registrar a participação. Tranquilo? O assunto de hoje vai ser sobre recrutamento de pessoas. Essa aula, assim como a aula sobre seleção, elas já estão no site da disciplina. Para quem não lembra, o site da disciplina é sites.google.com/site/RH-IFPB. As duas aulas estão marcadas como segunda unidade, né? A primeira aula 1 e a segunda aula 2, com as respectivas datas de veiculação. Então, nessa primeira aula, pessoal, nós vamos falar sobre recrutamento de pessoas. Só para relembrar, a nossa disciplina de gestão de recursos humanos, ela é dividida em 5 subsistemas. O primeiro subsistema fala sobre provisão de recursos humanos. Tá? Só para lembrar, os alunos que são também de suprimentos, provisão está ligada a suprir as necessidades de pessoal da organização. Gente, na área de vocês, a área de construção, a provisão de pessoas assume um caráter estratégico para o funcionamento das organizações. Imagina só uma obra sem pessoas qualificadas, sem pessoas em quantidade suficiente. Como é que essa obra poderia ser tocada? Inclusive aqui na minha vizinhança, que é perto da UFA, olha que visão incrível, vista para o mar, nós temos aqui algumas obras, né? Vários terrenos baldios e algumas obras em andamento. Qualquer obra, qualquer seja o porte dessa obra, a magnitude, ela requer, como vocês sabem muito bem, a mão de obra, né? Então, o primeiro passo quando a gente fala nos subsistemas de recursos humanos, eu estou querendo falar das funções principais desempenhadas pela função de gestão de pessoas. O primeiro subsistema ou função a gente chama de provisão de RH, que é basicamente aquele que eu já falei inicialmente, que é aquele sistema que você busca pessoas para suprir as necessidades de pessoas da organização. O segundo subsistema ou função é a aplicação de pessoas. Depois que eu contrato, eu preciso fazer com que elas permaneçam comigo. Tá? E depois vem o sistema de manutenção, desenvolvimento e, por fim, monitoração de pessoas. Essas duas aulas que nós vamos ter, falando sobre recrutamento e depois, posteriormente, sobre seleção, elas trabalham no subsistema de provisão, tá? Que basicamente é abastecer a empresa das necessidades qualitativas e quantitativas de pessoal.
Então, o primeiro passo, o primeiro assunto dentro do subsistema de provisão é recrutamento. A palavra recrutamento, eu acho que alguns de vocês, inclusive, né, aliás, alguns não, todos vocês já passaram, de uma maneira ou de outra, em um processo de recrutamento. Para entrar no IFPB, para fazer esse curso de construção de edifícios, vocês foram recrutados, né, inicialmente, e depois foram selecionados através de provas para poderem fazer parte do curso. Quando vocês vão participar no futuro de uma seleção de pessoas para participarem, para trabalharem numa organização na área de vocês, na área de construção, do mercado, o primeiro passo, obviamente, é o recrutamento. E o que é recrutar? Recrutar é atrair, é chamar. A empresa, qualquer segmento, ela precisa, antes de selecionar, que é filtrar os trabalhadores, né, e compará-los entre si, dentre as competências que a empresa precisa, ela precisa recrutar, ou seja, atrair o máximo número possível de candidatos potencialmente qualificados para depois esses candidatos serem submetidos a um processo de seleção, tá? Então, primeiro ponto, recrutamento está ligado a um conjunto de técnicas ou procedimentos que a empresa utiliza para atrair candidatos potencialmente qualificados. Preste atenção, não é qualquer tipo de candidato. A empresa precisa atrair aqueles candidatos que têm um perfil mínimo de competência, de formação e por aí vai. Tá? Então, o recrutamento, gente, ele é responsável por abastecer as necessidades de pessoal das empresas. Beleza? Tá claro isso? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao assunto, consultem os slides e também consultem o professor nas redes sociais e no e-mail. Beleza? Não esqueçam disso. Basicamente, as empresas, de modo geral, elas podem ter duas estratégias, dois tipos básicos de recrutamento. O primeiro é o chamado recrutamento interno. Ou seja, se por acaso a empresa tem 10 empregados, vamos colocar esse exemplo, né? 10 empregados e um ou dois deles são desligados, por algum motivo, aposentadoria, demissão, falecimento, enfim. A empresa, ela precisa, para continuar operando dentro da sua produtividade, ela precisa contratar novos profissionais para suprir essas duas vagas que ficaram. Então, o que ela faz? Primeiro ponto, ela pode buscar de fora da organização, a gente chama isso de recrutamento externo, tá? Um novo profissional, ou ela pode analisar os profissionais que ela tem dentro dela para poder promover e ocupar aquele cargo que foi deixado vago, né? Aquela função que foi deixada em aberto os empregados que saíram. Então, ela pode fazer o chamado recrutamento interno, quando ela pega dentro da empresa, tá? Ou ela pode pegar o chamado recrutamento externo, quando ela vai ao mercado e busca outros profissionais, tá? Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Estou usando minha cola aqui só como roteiro. Eu não gosto de ler slide, como vocês me conhecem, mas é importante fazer isso. Bom, então o processo de recrutamento, que eu comecei a colocar para vocês, é um processo de atrair pessoas com as credenciais, com as competências mínimas que a empresa espera. Então, o primeiro passo é o chamado recrutamento interno. Quando a empresa quando surge uma posição mais elevada, ou de baixo, ela vai pegar alguém de outra função que trabalha já na empresa, já é contratado, ou seja, a empresa já conhece, né, esse profissional e vai verificar se ele está ou não habilitado para assumir aquela função. Quando tem esse profissional com esse perfil dentro da empresa, a gente chama isso de recrutamento interno. Eu peguei o profissional e coloquei para que ele possa assumir essa função. Quando a empresa faz uma análise acurada das suas particularidades e verifica que não tem aquele profissional, o que ela pode fazer? Ela vai ao mercado, ela vai pegar pessoas que estão lá, desempregadas ou não, até mesmo aplicadas, né, que trabalham em alguma empresa, ela pode contratar, oferecer uma proposta de trabalho salarial interessante e aí captar esse profissional para dentro da organização. Então, o externo é quando a empresa vai ao mercado de trabalho e busca um candidato. O interno é quando a empresa vai dentro dela, nas suas áreas, e busca lá um candidato que está já atuando na organização. Beleza? Então, basicamente, quando a empresa precisa atrair candidatos, onde é que ela vai? Qual é a estratégia que ela pode utilizar para conseguir candidatos, mão de obra potencialmente qualificada? Muito bem. Ela pode visitar uma universidade, fazer palestras para mostrar para os futuros alunos que estão se formando as potencialidades de trabalhar naquela organização. Tem muita empresa que faz isso, empresa séria,
né? Visita grandes faculdades e centros de ensino para poder, antes do aluno terminar o curso, já começar a mostrar as vantagens, né, de se trabalhar naquela empresa. Então isso já é uma fonte de recrutamento interessante. Um outro exemplo seria a própria empresa, no caso, do recrutamento interno, né? Cada empregado que lá trabalha, obviamente, a fonte de recrutamento é de onde vai sair esse profissional que vai assumir lá, que vai atender a uma necessidade da própria organização em uma outra área, em outra posição. Beleza? Uma outra fonte de recrutamento são os chamados sites de empregos, né, de vagas, como o vagas.com.br, o site Cato, né, a folha dirigida também, no caso de pessoas que estão interessadas em cargos na administração pública, que também é um edital do concurso, não deixa de ser um exemplo de um recrutamento externo, no caso. Sindicatos, agências de emprego como o Cine, eu não sei se Monteiro, aqui na região nós temos agência de emprego, mas o Cine, que é uma agência que você coloca lá o teu currículo, para que outras empresas possam utilizar como banco de dados, é uma fonte de recrutamento também utilizada. Beleza? Então, só recapitulando. Escola, universidade, a própria empresa, o Cine, sindicatos, centros de estágio, tudo isso são exemplos de fontes de recrutamento. E FPB, onde vocês estudam, se alguma empresa visitar a nós aqui e verificar o perfil dos nossos alunos que estão prestes a terminar o curso, também pode ser um exemplo de fonte de recrutamento. A fonte de recrutamento é o local onde a empresa pode selecionar um potencial candidato que vai, posteriormente, ser submetido a um processo seletivo. Espero que esteja sendo bastante didático para vocês. Tá? Então, iniciando dentre as estratégias de recrutamento, a mais, digamos assim, utilizada pelas empresas, de modo geral, é a chamada de recrutamento externo. Tá? Quando geralmente uma empresa ela tem uma necessidade de pessoal, a vaga que está em aberto, ela vai ao mercado para buscar sangue novo, digamos assim. Então, é claro que cada recrutamento, seja o externo ou o interno, ele tem vantagens de um lado e desvantagens de outro lado. Tá? Começando pelo chamado recrutamento externo, a primeira vantagem é o seguinte: você vai ter sangue novo. Imagina só, você trabalha numa empresa que tem 20 pessoas, né, elas já estão lá há algum tempo, e aí você contrata um cara de fora que tem, digamos aí, uma cultura diferenciada, competências diferenciadas, maneira de enxergar um problema diferente da equipe atual da empresa. Então, isso é um exemplo de sangue novo. É aquela pessoa que vem para a empresa, de outra empresa do mercado, que não está ainda contaminada pela cultura da organização. Isso acontece muito até nos órgãos públicos, vide o IFPB, quando chega um professor aí com uma nova mentalidade, nova cultura a trabalhar. Então, isso é uma maneira de colocar sangue novo na organização. Tá? Sangue novo, obviamente, é um termo metafórico, e que significa nova cultura, novas habilidades, nova maneira de fazer as coisas na organização. Tá? E essa é uma das vantagens do recrutamento externo. Outra vantagem: aproveita os investimentos que outras empresas já fizeram no treinamento, na capacitação e no desenvolvimento desse empregado, desse profissional. Tá? Imagina só, você tem uma empresa de construção e você, ao invés de pegar um profissional sem qualificação, você pode optar por contratar alguém que já esteja no mercado, com experiência, com treinamento, com qualificações, com prática de mercado, né, com habilidade de resolver problemas. Você pode pegar essa pessoa e apenas adaptá-la à sua cultura. Então, essa é mais uma vantagem do chamado recrutamento externo. Você pode pegar uma pessoa altamente qualificada. A Petrobras ela faz muito isso com engenheiros. Ela geralmente contrata engenheiros que estão em empresas famosas, aí, obviamente através de concurso. Né? Além do mais, trazendo essas vantagens do recrutamento externo, isso pode gerar também, para a empresa, isso pode resultar no aumento do nível do desempenho organizacional. Ora, se eu pego pessoas de fora com experiências novas, com ideias novas, com novas capacidades, isso pode me trazer muitos benefícios. É claro que, como eu estou trazendo pessoas de fora, eu vou precisar gastar um pouco mais, aí já entramos nas chamadas desvantagens do recrutamento externo, eu vou precisar gastar um pouco mais com agências de emprego, vou precisar pagar consultores, psicólogos, recrutadores, ou seja, toda uma equipe de pessoas responsável por prospectar
né, e analisar currículos de profissionais que não trabalham na minha empresa. Então, isso vai gerar mais demora, isso vai gerar mais custo, isso pode gerar também problemas de, como é que eu diria, adaptação à cultura da organização. Então, isso são elementos que eu chamo de desvantagens do recrutamento externo. Recapitulando, demora, tá? Porque eu vou ter que procurar pessoas que eu não tenho histórico, que eu não conheço, né? Vou ter que ter mais custo pagando vários tipos de profissionais. Além disso, há um custo com a seleção desse empregado e um custo de admissão, assinar a carteira, né? Eu vou ter que treiná-lo, eu vou ter que esperar um tempo, a empresa vai esperar um tempo até esse cara ter uma produtividade que se iguale a dos colegas, então isso gera um custo também indireto, mas gera, né? E também tem outra questão também. Muitas pessoas, muitas empresas, quando contratam um profissional de fora, as pessoas que estão dentro, algumas delas, podem se sentir menosprezadas, desvalorizadas, escanteadas, colocadas de lado. Isso pode gerar até inveja e conflito com aqueles profissionais que chegaram agora. Só que às vezes, né, a empresa com uma boa intenção, ela quer trabalhar, quer chamar um profissional que possa trazer novas competências, né, possa agregar aqui com a equipe que trabalha atualmente na organização, mas muitas pessoas podem não ver assim, podem não enxergar dessa maneira. Muitas pessoas podem achar que isso é uma maneira de serem colocadas de lado, se sentirem desvalorizadas. Isso pode gerar falta de desmotivação, falta de motivação com a equipe atual, tá? Esse é um problema, beleza? Um outro tipo de recrutamento mais barato, mais rápido de ser processado, é o chamado recrutamento interno. Quando uma posição gerencial ou operacional fica vaga, a empresa, ao invés de ir no mercado buscar um novo profissional, ela pode pegar alguém de dentro dos quadros da empresa para colocar naquela posição. Obviamente, ela vai fazer isso se ela tiver um banco de talentos que possa suprir aquela necessidade. Quando ela não consegue, é o jeito de ela pegar de fora. Claro que o chamado recrutamento interno, ele tem aí, obviamente, algumas vantagens. Primeiro é a rapidez, né? A empresa já tem um profissional lá, engatilhado, no gatilho, né? Na fila, e aí ela coloca naquela posição. Uma outra vantagem é a economia. Ela vai evitar, ela não vai ter gasto com anúncio de nova vaga, ela não vai precisar contratar um escritório de recrutamento para selecionar esse novo empregado, então ela já tem lá o profissional. Além disso, essa estratégia do chamado recrutamento interno ajuda a empresa também a motivar os empregados. Ora, se eu sei que na minha empresa já é praxe, já é cultura, quando o empregado sai, antes dela contratar um de fora, ela primeiro vai promover um de dentro. Ora, isso vai me motivar enquanto profissional. Tá? Então, em tese, a empresa que dá preferência ao recrutamento interno, ela vai gerar mais o quê? Oportunidades de você, que trabalha na empresa atualmente, crescer. Então, essa é uma das grandes vantagens do recrutamento interno. Ela gera motivação. Tá? Agora, claro, uma hora vai chegar a necessidade da empresa repor esse volume de mão de obra que está saindo. Aí ela vai ter que ir ao mercado. Beleza? Pausa para a aguinha aqui. Maravilha. Pessoal, então, depois que nós vimos o conceito de recrutamento, nada mais é do que a estratégia que a empresa utiliza para atrair candidatos potencialmente qualificados, nós vimos que existem basicamente dois tipos de recrutamento, o interno e o externo. O interno é quando a empresa utiliza profissionais de dentro para ocupar posições que ficarem abertas. O externo é quando ela prioriza pegar profissionais que estão no mercado, empregados ou não, para assumir novas posições na organização. Beleza? Tá claro? Qualquer dúvida, mais uma vez, acesse os materiais e consulte o professor através de e-mail e do Facebook. Vamos ver mais aqui o que temos. Uma outra questão também importante, gente, quando a gente fala em recrutamento, é currículo, né? Quantos de vocês, alunos meus, já tiveram aulas de como elaborar um currículo? Pense aí. Já tiveram? Algum professor na sua vida já pediu um currículo para você, ou já ensinou como montar um currículo? Sorte é a sua que vocês têm João Moraes, né? Então, comigo, vocês vão aprender a montar um currículo, inclusive, logo, eu vou pedir para vocês, já preparem os seus currículos,
logo vou pedir para vocês me entregarem, né, para que a gente possa fazer aqui uma simulação de entrevista em sala de aula, e aí o melhor colocado, tanto no currículo quanto na entrevista, vai ganhar um prêmio. Vai custar um dinheirinho, vou ter que gastar. Vocês sabem que eu não gosto muito de gastar dinheiro, mas é uma coisa que vai ter que acontecer para motivar vocês, beleza? Então, o currículo é essencial. Sabe por quê, pessoal? Porque o currículo é o cartão de visitas do profissional. Toda a sua vida profissional, ela tem que estar sintetizada no instrumento que a gente chama de currículo, tá? É claro que existem vários tipos de currículo. O mais tradicional é o chamado currículo vitae, ou vita, né? Tem também o chamado currículo Lattes, só que esse é mais acadêmico, é mais voltado para quem trabalha na academia ou quem vai submeter a seleção de bolsa, de pesquisa, ou até mesmo um programa de mestrado ou doutorado. Tá? Eu acho que alguns de vocês, inclusive, já têm currículo Lattes. Agora, quando vocês se depararem com a possibilidade ou forem chamados para participar de uma seleção, vocês não vão levar para uma empresa privada um currículo Lattes. Vocês precisam elaborar um currículo sintetizado, ou seja, resumido, prático, direto, que contenha lá as principais qualificações de vocês, as experiências, as competências, os cursos que eventualmente vocês possuam, tá? E aí nós vamos ter uma aula depois falando mais sobre como montar um currículo. Mas aqui, nessa aula sobre recrutamento, eu já vou deixar algumas dicas. Primeiro, entenda o seguinte, uma pessoa que analisa currículos na empresa, ela não tem tempo de analisar currículos de 100 páginas. O currículo não pode ter mais do que 2 páginas, pessoal. O meu currículo Lattes tem 28 páginas. Só que jamais para uma seleção da empresa privada, eu ia levar o meu currículo Lattes. Eu levo o meu resumo de currículo. Tem 2. O ideal é que tenha 1 página. Mas se não der, que tenha 2. Tá? Então, por quê? Porque geralmente a pessoa que analisa currículos, ela recebe em média por dia 200 currículos. Imagina quanto tempo ela vai ter para analisar cada currículo. Ela não passa mais do que meio minuto, pessoal. Isso é a média. Tá? Mais do que 30 segundos. Então, o seu currículo tem que ser distinto, tem que ser rápido, tem que chamar atenção rápido. Então, primeiro passo, seja objetivo. Não precisa colocar no currículo o nome currículo. As pessoas, olhando para a estrutura, já sabem que aquilo é um currículo. Não precisa colocar currículo vitae. Pode colocar inicialmente seu nome, tá? Idade, profissão ou formação, no caso, vocês tecnólogos em construção de edifícios, né? Pode colocar também a idade de vocês, o estado civil. Não precisa de maneira alguma colocar CPF, RG, data de nascimento, colocar tipo sanguíneo, signo. Gente, a empresa não quer saber disso agora. Só se você for contratado, aí ela vai pedir os documentos, porque tem gente que coloca até número da carteira de trabalho, número do PIS. Isso é importante, mas só na etapa de admissão. Essa etapa que nós estamos falando aqui nessa aula é recrutamento e, posteriormente, a seleção. Então, o currículo é um instrumento utilizado para recrutar pessoas. Outra questão também, não coloque foto no seu currículo, tá? A menos que o aviso lá de recrutamento, o anúncio, né, conste lá, coloque a foto. Se ele pedir, ok. Se ele não pedir, não coloque foto. Isso pode soar mal para você. Se você não tem experiência profissional, coloque os seus objetivos na organização. Beleza? É importante que você deixe claro que você realmente quer atingir algum objetivo, caso você não tenha experiência. Se só tem experiência acadêmica, com projetos, monitoria, ou até mesmo trabalho social, na sua igreja ou em outra organização não governamental, pode colocar. Isso muitos recrutadores avaliam positivamente, né? Isso pode ser um diferencial para você. Mesmo que você não tenha experiência prática na área que você quer atuar, essa experiência voluntária pode ser um diferencial em relação a um outro candidato aí concorrente com a sua vaga. Beleza? Se você colocar as experiências, coloque as mais recentes, tá? E as mais ligadas e adequadas àquele cargo que você quer ocupar. Por exemplo, se o cargo é de gerente de obras e você trabalhou como office boy, talvez não seja o caso de você colocar a experiência de office boy no seu currículo. Tenta colocar algo mais ligado àquilo que você realmente quer atingir, aliás, a vaga que você quer atingir no mercado. Tá claro, pessoal? Então, o currículo ele não é um bicho de 7 cabeças. Quanto mais simples e direto, melhor, para que você possa
atingir aí os seus resultados. Ah, cuidado no português, por favor, né? Não vá esquecer a acentuação, o uso da crase, não vá colocar palavra que é com C cedilha com S ou com SS e vice-versa. Cuidado. Nessa hora, se você cometer uma falha de português, se fosse eu avaliando você, eu não aceitaria. Eu não aceito pessoas que não sabem o português, né? Então, português é o mínimo, um português decente é o mínimo que eu espero de um candidato. Então, tenham cuidado com relação à escrita. Beleza? Nós, futuramente, vamos falar sobre entrevista de emprego. E aí eu vou falar algumas dicas com relação a como você deve se portar na entrevista. A roupa que vai utilizar, até mesmo perfume, aparência, uma série de elementos aí. A postura corporal, que é importante também, conta, né? O avaliador ele deve observar isso. Então, nós vamos analisar isso. Beleza? Tá claro? Bom, essa aula inicial sobre recrutamento é só isso. O vídeo deu menos de 30 minutos. Eu espero que vocês leiam com atenção os slides depois dessa aula. Quando terminar a leitura dos slides, volta para a aula de novo para fazer uma breve recapitulação. Aí depois você vai fazer um comentário no vídeo, lá no YouTube, colocando lá o teu nome e sobrenome e fazer um breve comentário sobre esta aula. O aluno que não fizer isso não vai ter a participação. Tranquilo? Logo, logo eu vou gravar a segunda aula e vou postar no site também, tá? Para que vocês possam acessar e responder o exercício que eu já coloquei no site da disciplina. Mas para isso, vocês precisam assistir o segundo vídeo, tá? Ler os slides das duas aulas. Esta é sobre recrutamento, a próxima é sobre seleção. Fazendo isso, aí sim, vai ser o momento de você fazer a atividade. Beleza? Obviamente, novas atividades virão aí no decurso da nossa disciplina. Então a gente fica por aqui e daqui a pouco eu vou subir o segundo vídeo. Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição pelas redes sociais. Falou!